Aleluias, glória a Deus, a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Passando aqui para a gente fazer o nosso encontro com Deus, o nosso devocional, onde estamos no projeto Aplicação Pessoal, aplicando a Bíblia à minha vida, extraindo lições preciosas para estarmos aplicando, desculpa. Aleluias. Glória a Deus. Aplicando em nosso viver. Está repreendido todo mal em nome de Jesus. Amém? Lembrando que se você sentir no coração, você pode se inscrever no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com pessoas que também tenham o mesmo desejo de crescer no conhecimento da palavra de Deus. Lembrando, não é um curso teológico, amém? É apenas eu lendo a Bíblia com vocês. Nós reunidos, extraindo lições da Bíblia, e você pode também deixar aqui, né? É claro, o seu entendimento, o que você entendeu dessa palavra que a gente leu hoje, em nome de Jesus. Amém? Tem algumas dúvidas de algumas irmãs, né? Irmãos que questionaram a respeito, né? Ali, se Deus sabia que Saul ia ser daquele jeito, por que a Bíblia diz que Deus se arrependeu? Se na realidade a própria palavra diz que Deus não se arrepende, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Nós temos que entender que o verbo aqui hebraico usado para nossa linguagem, arrepender, são verbos, né, diferentes. Na realidade, é uma conotação diferente, é um sinônimo diferente. Né? Na realidade, quando ele fala em arrependimento real, literal, no nosso português, é um verbo. E quando fala de arrependimento da parte de Deus, é outro verbo. Porque na tradução ficou o mesmo, eu não sei. Mas o que dá a entender é que quando fala que Deus se arrependeu, né, é tipo mostrando para nós que Deus se entristeceu por aquele homem ter tido a chance e ele não ter aproveitado as chances dadas por Deus. Não que ele não soubesse que aquela pessoa ia ser daquele jeito, né? Ele sabia, mas para mostrar a nós, não a ele, porque ele tudo sabe, que mesmo Deus realizando as nossas vontades, mesmo Deus realizando o nosso querer, nós ainda vamos cometer falhas. Nós ainda vamos procurar o mal. Mesmo que Deus realizasse todas as nossas vontades, isso não queria dizer que o sucesso seria concretizado e nem certo. Quando fala Deus se arrependeu, assim como diz lá em Gênesis, né? Deus se arrependeu de ter feito o homem. Ele mostrou o quê? Que Deus ele fez o homem, embora sabendo que o homem ia se tornar um pecador, embora ele soubesse que o homem ia se tornar rebelde, ia ter um coração duro, ele se entristeceu, simplesmente assim, mas para nos mostrar o quê? Que mesmo sendo falhos, mesmo sendo cheios de erros, cheios de, como eu posso dizer, como é que eu não estou encontrando a palavra certa, meus irmãos. Mesmo o homem sendo cheio de alta vontade, alta confiança, achando que tudo pode sem Deus, ele é totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente da sua graça. E mesmo a gente sendo assim, a gente sendo teimoso, a gente sendo duro, a gente sendo um povo, né, de coração rebelde, um povo que muitas vezes não quer ouvir a voz de Deus, mesmo assim ele nos ama. Mesmo assim ele está pronto a nos perdoar. É isso que a palavra quer dizer quando diz que Deus se arrependeu. Quer dizer tipo assim, Deus se entristeceu. Porque quando a gente vai para o hebraico, as palavras não são a mesma, né? O arrepender de Deus é um verbo e o arrepender do homem é outro verbo, distinto. Não é o mesmo verbo e nem são verbos sinônimos, né? Então, o que eu entendo com isso, estou passando para vocês aqui o meu entendimento, né? É que esse arrepender que fala que Deus se arrependeu é como se Deus se entristecesse e nos mostrando que não importa o que Deus faça para nos agradar, o nosso coração sempre endurece.
A gente sempre quer fazer do nosso jeito e não do jeito que Deus quer, né? Então, é por isso que nós temos que ficar suscetíveis aos planos de Deus. Os planos de Deus, eles são bons, perfeitos e agradáveis. E as nossas escolhas baseadas nesse plano, eles sempre irão dar certo. Nunca irão dar errado. Mas sempre que Deus realiza o nosso querer e a nossa vontade não dá certo, foi para nos mostrar que os planos dele são melhores do que os nossos. Amém? Espero ter respondido aqui, né, a pergunta que a irmã fez. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então é isso. Quando fala que Deus se arrependeu, não quer dizer que é o nosso arrependimento. Ah, ele não sabia que tudo ia dar errado. Não, ele sabia. Mas isso era para mostrar a mim e a você que as escolhas dele sempre são melhores. E que o plano dele é bom, perfeito e agradável. Deus, ele cria o homem para estar com ele. Deus, ele nos criou para que nós estivéssemos ali, né? E embora ele soubesse que o homem ia ser falho, que o homem ia errar tanto, mesmo assim ele decidiu perseverar, sabe? Então, quando eu vejo ali em Gênesis, Deus dizia assim, ai, Deus se arrependeu, Deus se entristeceu de ter feito o homem. Mas mesmo assim, ele perseverou. Mesmo assim, o final que Deus tem programado para mim e para você é final de excelência, é final de vitória e é final de glória, porque andaremos com ele lado a lado novamente, como ele andava com Adão ali no Éden. Amém? Em nome de Jesus. Então, persevera na tua caminhada, não retrocede, não desiste. Ah, irmã, tá difícil, o deserto tá grande. Fica firme, porque o plano de Deus ele é perfeito. E você vai ver que você planta chorando, mas traz saltando de alegria os teus molhos na hora da colheita. Amém? Em nome de Jesus. Vamos aqui? Lembrando que no comentário você pode deixar, né, a dúvida, como a irmã deixou, né? Você pode deixar o seu pedido de oração, seu testemunho ou alguma dúvida de outra palavra. Inclusive, estou até devendo uma palavra aí em Lucas de um inscrito, mas eu ainda vou fazer o vídeo, viu? Em nome de Jesus. Amém? Vamos hoje estar lendo 1 Samuel, dando continuidade, o capítulo 16, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos lá? O Senhor Deus disse a Samuel, até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé. Eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu, leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que você vai fazer. Você ungirá rei aquele que eu indicar naquele lugar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes das cidades foram tremendo encontrá-lo e perguntá-lo, a sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou, este é o homem que está aqui na presença de Deus o Senhor. Certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas Deus lhe disse, não se impressione com a aparência e nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo as pessoas como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu olho para o coração. Então Jessé chamou o seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse, este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí o Senhor Deus... E Samuel disse, o Senhor Deus... Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia. E Samuel disse, o Senhor Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos, e Samuel disse, o Senhor Deus não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé, você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu, tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel.
nós não vamos oferecer sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável, de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unjam. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi daquele dia em diante, e ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor saiu de Saul, e um espírito mau mandado por Deus começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul lhe disseram: sabemos que um espírito mau mandado por Deus está atormentando o Senhor. Mande, e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira e o Senhor ficará bem de novo. E Saul ordenou: procure um homem que toque bem a lira e tragam aqui. Um dos empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é um bom músico. Ele também é valente, fala bem, tem boa aparência e o Senhor Deus está com ele. Aí Saul enviou mensageiros com este recado para Jessé: mande-me o seu filho Davi, aquele que toma conta de ovelhas. Então Jessé mandou Davi a Saul, e Davi levou um presente, um odre cheio de vinho, um cabrito e um jumento carregado de pão. Davi foi e ficou trabalhando para Saul. Este gostou muito de Davi e escolheu para carregar as suas armas. E mandou a seguinte mensagem a Jessé: eu gostei desse rapaz, deixe que ele fique aqui a meu serviço. Daí em diante, toda vez que o espírito mau, mandado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a sua lira e tocava. O espírito mau saía de Saul, e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa palavra, ela traz algumas coisas que nos trazem questionamentos, não é verdade? Mas é uma palavra muito simples de ser ouvida e entendida. Aqui, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é a respeito de quando Deus conversa com Samuel. Samuel apegou-se a Saul, né? E por mais que Saul fosse um homem de coração duro, por mais que Saul fosse um homem desobediente, por mais que Saul quisesse fazer as coisas do jeito dele, Samuel, ele queria perseverar, como se ele achasse que Saul pudesse mudar. Mas Deus revela a Samuel: Samuel, desiste. Saul, ele não quer mudar. E eu não vou forçá-lo a mudar. É exatamente isso que Deus quer dizer quando ele fala com Samuel. Porque uma coisa, meus irmãos, nós temos que entender que Deus, ele não força nem a mim e nem a você a escolhê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Deus não nos força a servi-lo, Deus não nos força a adorá-lo, muito pelo contrário, ele deixa ali a nossa mercê. A escolha é nossa, nós decidimos se vamos obedecer ou não. Por mais que Saul dissesse: eu não vou fazer de novo, Deus sabia que ele iria fazer, porque ele não tinha se arrependido. Ele tinha dito que não ia fazer mais, porque tinha medo dos castigos de Deus, porque tinha medo da palavra que o profeta poderia proferir a respeito dele. Por isso ele dizia aquilo, mas o seu coração estava endurecido. E Deus, ele revela isso a Samuel. Samuel, ele não vai mudar. Existem pessoas que realmente... irmã, então você está dizendo que existem pessoas que não vale a pena a gente orar, não vale a pena a gente clamar por essa pessoa? Não, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que existem pessoas assim. Existem pessoas que, por mais que você ore, por mais que você clame, Deus, ele vai lhe dar a essa pessoa oportunidades para ela se render na presença do Senhor. Mas Deus jamais vai obrigá-la a servi-lo. Nunca pense isso. Você está intercedendo por uma vida, você está clamando por uma vida, Deus vai, por causa da tua oração, dar oportunidades a essa pessoa para se render à presença do Senhor. Mas a escolha vai ter que ser dela. Então, continue a orar, não desista, né? Aqui Deus manda Saul parar
Samuel parar, por quê? Porque eles estavam falando do rei de Israel. Eles não estavam falando da salvação em si. Amém? Então, nós temos que entender que quando Deus, ele revela algo a nós, ele revela com graça, ele revela com paciência. Amém? Então, não desista da sua casa, da sua família, clame. Por mais que o teu coração às vezes diga, não vale a pena orar, mas ore. Enquanto você tiver fôlego, ore. Não desista. Em nome de Jesus. Amém? Mas aqui ele estava falando o quê? De cargos, certo? Então aqui Deus estava revelando a Samuel que Saul ele não mudaria, que ele teria que escolher outro homem. Mas uma coisa que eu vi aqui nessa palavra que é muito interessante é que o primeiro rei ele foi escolhido segundo a vontade do homem, segundo a visão do homem. Ele foi escolhido segundo o homem vê e não segundo Deus vê. Que você vê que ele aqui, né, ele diz a Samuel, não me importo com a aparência de a altura deste homem. Aleluia. Eu não olho como as pessoas olham, eu não julgo como as pessoas julgam, eu não olho pela aparência, mas eu vejo o coração. E você vê que aqui os 7 filhos de Jessé passam na presença de Samuel, sendo alguns deles já do exército de Saul, né? E todos foram rejeitados na presença de Deus. E ali, no recôndito, no esconderijo, Deus já trabalhava na vida de Davi. E ninguém sabia. Quantas vezes Deus trabalha na tua vida e ninguém sabe? Quantas vezes Deus está ali, trabalhando no teu deserto, trabalhando ali, você sozinho, no recôndito. Ninguém sabe das tuas lutas, ninguém sabe das tuas guerras, mas Deus está trabalhando contigo. Nem Davi sabia que ia ser eleito rei, mas ele estava ali, no esconderijo, no oculto, sem ninguém ver, adorando a Deus, glorificando a Deus, sendo dependente de Deus. E isso chamou a atenção do Senhor. Então seja essa pessoa que adora, essa pessoa que busca, essa pessoa que se rende à presença desse Deus. Porque ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Deus tudo observa e tudo julga. E Ele não julga segundo a aparência, Ele julga segundo o coração. É por isso, meus irmãos, que eu sempre digo, não é o que fazemos, mas o porquê fazemos. Não é os nossos feitos, as nossas obras, mas são as nossas motivações que movem o coração de Deus. Amém? Em nome de Jesus. E você vê que aqui, né, quando Davi chega, Deus diz, é este o homem. Eu imagino aqui, sabe, a cara dos irmãos de Davi. Eles estavam mais bem preparados, eles já tinham experiência. Segundo a visão deles, Davi, ele não tinha idade, ele não tinha experiência, e ele não tinha preparação para ser rei. Mas ali, né, Aminadab, qual foi o outro? Simeia, né? Eliabe, eles tinham isso. Mas Deus não os escolheu. Sabe o que é que eu aprendo com essa palavra, meus irmãos? Não somos nós que nos capacitamos, é Deus quem nos capacita. Se Ele te chamou para uma obra, vai, não teme, Ele é contigo. Independente das dificuldades, dos momentos que se levante, Ele está com você e Ele te fará prosperar. Em nome de Jesus. Então se renda à presença de Deus e deixa a obra dEle se concretizar em tua vida. Em nome de Jesus. Porque eu creio que grandes vitórias o Senhor tem para ti. Em nome de Jesus. Agora a parte que eu falei a respeito de contradições, né? Questionamentos que podem surgir. Nós vemos que aqui, no 14, ele fala o quê? Que um espírito mau mandado por Deus, né? Em outras traduções diz da parte de Deus, começou a atormentá-lo. Meus amados, aqui não quer dizer que Deus envia espírito mau, demônio, para vir atormentar ninguém. Não, não é isso. Mas simplesmente ele tira o quê? A unção. Ele tira o espírito dele. E no lugar o quê? Está aquele que brama como leão querendo nos tragar. A palavra diz que Satanás ele anda ao nosso derredor, bramando como leão querendo nos tragar. Mas a proteção de Deus está sobre a vida daqueles que o temem, que o buscam e que têm a vida rendida no altar.
Mas no próprio instante que nós nos tornamos rebeldes, desobedientes, nos afastamos de Deus, essa glória de Deus se afasta de nós. Então aquele que estava ao derredor, ele chega ao redor e ele vai chegando cada vez mais perto, porque nós não nos arrependemos e não buscamos a presença de Deus. Então o mal, ele vem. É tanto que Deus, ele coloca no coração daqueles sábios de procurar um homem. Para o quê? Para trazer Davi para dentro do castelo. A preparação de Deus na vida de Davi já estava começando ali naquela etapa. Então Deus, ele faz o quê? Que quando Davi toque, aquele espírito mau que atormentava Saul, ele se afasta, porque ele não resiste à presença de Deus que há na adoração de um verdadeiro adorador. Em nome de Jesus. Então é assim que Deus faz em nossas vidas. Ele busca aqueles que adoram em espírito e em verdade, e ele faz grandes coisas por aqueles que o adoram, que o buscam. Então entenda, não é que Deus envie nenhum mal, mas é porque ele tira a graça dele. Você vê que a palavra aqui está dizendo que o Espírito do Senhor saiu de Saul. Primeiro o Espírito de Deus sai, a presença de Deus sai, por isso o Espírito mau ele se achega, porque antes ele não se achegava por causa da presença de Deus. E a gente vê que aqui houve um trabalhar para que ali Davi já ficasse tomando conhecimento do reino, conhecimento das ordenanças de Saul e ali por diante. Amém? Então aqui conclui, essa palavra que diz e que nos ensina. Primeiro, não podemos ser desobedientes, porque Deus conhece o nosso coração. Segundo, ele não vê como os homens vê, ele vê com o nosso coração. Amém? Ele vê o nosso coração, Deus vê o nosso coração, em nome de Jesus. Então nós temos que aprender da parte de Deus, aleluia, a sermos obedientes e temerosos para realizar a vontade de Deus. A outra lição que aprendemos nessa palavra: Deus nunca vai forçar ninguém a fazer o que ele quer, nem realizar os seus planos. Ele procura aqueles que diz: eis-me aqui, me fiz disponível para realizar a tua vontade. Então, no próprio instante em que a gente se torna disponível, Deus envia o seu Espírito para agir em nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E não importa onde seja a preparação que Deus está fazendo, porque Deus começou a preparação de Davi, e a gente vai ver lá na frente, quando a gente for ler, ali em Davi e Golias, que Deus já preparava Davi ali com as ovelhas. Primeiro Davi foi para o campo, para depois ir para o palácio. Mas você vai ver lá na frente que ele volta para casa. Aleluias, glória a Deus. Então, que nós possamos estar sim, disponíveis para fazer a vontade de Deus e confiando na graça do Senhor. Amém? Glória a Deus. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Amém? Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento estamos aqui, Senhor, na Tua presença para Te louvar, Te agradecer e Te glorificar por mais um dia, por mais um momento de estar na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua mão sempre está estendida, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Continua, Senhor, a trabalhar em nossas vidas, nos ungindo, nos guardando e nos livrando, não só a nós, como nossa casa e toda a nossa família, em nome de Jesus, Senhor. Assim, Paizinho, nós Te agradecemos por tudo que Tens feito em nosso viver. Nos ajuda, Senhor, a ser perseverantes e a cumprir os Teus planos em nossa vida. Te apresentamos os cadernos de oração, Te apresentamos cada um que ora conosco. Senhor, olha por aqueles, meu Pai, que estão passando por dor, por angústia, preocupação, sofrimento. Traz o livramento, traz o refrigério, em nome de Jesus. Traz a cura, em nome de Jesus. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, o Senhor te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor.